na maioria das vezes, a religião ela sempre está vinculada à esperança e ao medo. E a esperança e o medo ela vai moldando comportamentos e muitas vezes visão de mundo. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, como os pastores e os líderes se utilizam da Bíblia Sagrada para manipular e poder condicionar os seus fiéis. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. A religião muitas vezes trabalha com um poder muito grande, que é o poder da pregação, o poder da narrativa e o poder da oratória. O interessante é que esse poder que a religião se utiliza da palavra e da pregação tem um poder avassalador, por mais que as pessoas não percebam. Por quê? Porque a repetição e o apelo emocional que eles trabalham, por exemplo, em relação de promessas, cura e prosperidade, vai moldando a mente e o imaginário das pessoas. Joseph Goebbels, um propagandeador nazista, ele disse que uma mentira muitas vezes repetida e ela se torna verdade. E isso é muito interessante. Por quê? Porque quanto mais uma pessoa que está exposta à mesma mensagem todo dia, ela vai se simpatizando com essa mensagem e vai absorvendo. O interessante é que tem um estudioso chamado Robert Jakowski, Jazowski, o nome é meio estranho, me perdoe. E ele fala da seguinte maneira: quanto mais uma pessoa está exposta a um sistema de pregação, a um sistema de ideologia, mais ela se adapta a esse sistema. Por quê? Porque o cérebro, na maioria das vezes, ele trabalha mediante interpretações, interconexões sinápticas, Ou seja, o nosso cérebro ele é totalmente plástico. Ou seja, quanto mais o cérebro vai recebendo mais informações, mais conexões rígidas, e mais fatores intrínsecos dentro da própria teologia ou da ideologia vai fazendo parte da pessoa. Ou seja, a pessoa vai oferecendo menos resistência e essa crença vai fazer parte da pessoa. Então, quanto mais informações repetidas o cérebro ele recebe, mais interconexões ele vai formando entre essas sinapses. E muitas vezes, cada vez que elas são interconectadas, elas são mais reforçadas. E isso cria, na verdade, redes neurais de confirmação. Por quê? Porque a pessoa está muito mais imerso dentro de uma bolha religiosa. Então é com isso que os líderes trabalham muitas vezes, porque o poder invisível da palavra, na maioria das vezes religiosa, ela vai fomentar, na maioria das vezes, submissão. O interessante é que quando as pessoas falam, por exemplo, sobre autoridade espiritual, que vemos, por exemplo, que os pregadores se utilizam no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que algumas pessoas foram escolhidas para doutores, outros para mestres, e outros para instrutores. E muitas vezes as pessoas, quando estão imbuídas nesse meio, a pessoa vai absorvendo, na verdade, essas informações, e isso vai moldando o imaginário da pessoa, o comportamento, porque na maioria das vezes há líderes, por exemplo, que têm uma boa índole, mas também tem muitos líderes que são psicopatas e narcisistas, e eles vão utilizando, dessa passagem, por exemplo, de Efésios 4:11, em que a pessoa é totalmente ungida e escolhida por Deus, a pessoa fica com medo de questionar o líder religioso. E isso vai induzir, na verdade, uma espécie de medo e culpa, que é a base da dominação emocional. O interessante é que um dos primeiros focos que vemos na manipulação é criar o problema para depois oferecer a solução. Ou seja, então o fiel, já moldado pela culpa e pelo medo, sempre volta em busca de perdão e segurança. É a questão, por exemplo, quando eu ofereço o inferno,
eu ofereço o diabo, eu ofereço a condenação. Eu estou criando um problema para a pessoa. E a pessoa, muitas vezes, com medo, ela vai procurar a solução. Então, a religião ela já trabalha já nesse aspecto. Ela vai oferecendo a salvação e dentro dessa salvação ela vai oferecendo condicionamentos. Então é por isso que os religiosos eles sempre vão trabalhar, na maioria das vezes, com culpa, com perdão, com, vamos dizer assim, com condenação, me desculpe, tá bom? E redenção, e maldição, e bênção. E isso, na maioria das vezes, vai gerando no imaginário da pessoa uma ansiedade muito grande. Porque vai formando, por exemplo, quando eu crio um problema para uma pessoa, eu estou imaginando, estou colocando no imaginário dela algo que dá medo. E esse medo, muitas vezes reprimido, vai gerando uma espécie de pavor. Ou seja, o pavor é um medo muito mais aumentado, é um medo que é muito mais induzido. A pessoa fica com medo, na verdade, de ser totalmente punido, né, por uma força divina. Né? Então essa pessoa ela vai entrar no conformes desse líder religioso para ela não cair em condenação. E muitas vezes os líderes religiosos hoje em dia, eles se utilizam, por exemplo, do livro de Levíticos 17 e 18, falando conceitos de bênçãos e de maldições, Deuteronômio 28, que condiciona a bênção e a maldição numa espécie de um condicionamento mental. Mas esse condicionamento servia para o povo de Israel. Mas, por exemplo, de acordo com esse movimento da confissão positiva que as pessoas acreditam, que foi pregado por Esek William Kenyon e foi incorporado por Kenneth Hagin, e Kenneth Hagin passou essa teologia pela América Latina, do qual os maiores precursores são R.R. Soares, por exemplo, Bispo Macedo também, né? E também temos Estevão Hernandes e Agenor Duque, dentre outros pregadores também, seja pentecostais e neopentecostais. E isso gera nas pessoas uma espécie de medo e de pavor, porque essas mesmas pessoas vão se utilizar do livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que Deus o condicionou, na verdade, como uma espécie de líder espiritual, e que as pessoas podem conduzir as outras. Mas só que eles ratificam essa posição espiritual se utilizando praticamente do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, como o líder tribal representava a divindade, né, Israel era uma religião tipicamente tribal, os líderes de hoje têm a mesma atitude, né, dos profetas do Antigo Testamento em querer amaldiçoar aqueles que não concordam com eles ou abençoar aqueles que, por exemplo, concordam com eles. Tem até uma pregação do Agenor Duque que ele amaldiçoa uma pessoa, né? Tem pregações, por exemplo, também, por exemplo, né, do Valdomiro Santiago, que ele amaldiçoa uma pessoa. E também tem pregações do Silas Malafaia falando que um líder religioso jamais deve ser questionado, porque senão a pessoa entra em um processo de maldição. Então você vê que há uma ideologia, há uma espécie de teologia do domínio, que a palavra do líder representa a divindade, né? Representa a presença de Deus, o que questiona todo o Novo Testamento, né? Eu sou ateu, na maioria das vezes eu já fui evangélico, mas teve coisas, por exemplo, que me deixaram muito perplexo, né? Eu lembro uma vez que eu trabalhava no Correio, né? E um rapaz, ele falou para mim assim que tinha medo de maldição e que a vida dele foi amaldiçoada pelo pastor, né, porque ele saiu do ministério e ele tinha muito medo de praga de crente. Mas como é que praga de crente pode pegar? Muitas vezes pode pegar por uma espécie de sugestionamento que a pessoa tem. A pessoa ela viveu no meio religioso, do qual que a mente dela foi formatada a acreditar que Deus ele lança bênçãos e maldições. Então você vê que a pessoa, sem perceber, tem um aspecto mental que é totalmente tribal, né? Ou seja, o Novo Testamento quebra todos esses aspectos, né? Mas a pessoa apenas está infundida numa mentalidade, né, anterior ao exílio babilônico, do qual que o mundo inteiro era regido por uma divindade, e essa divindade, por exemplo, lançava bênçãos e maldições.
Tem até o livro de Isaías 45:7 que diz o seguinte: eu sou Deus que formo a luz e crio as trevas, faço o bem e formo o mal. E o mal seria Ra no hebraico, né? Então, o próprio Deus, ele criava o mal, né? Não era uma questão, por exemplo, de uma teologia que a pessoa se utilizava para pregar ou o mal real ou o mal circunstancial. Seria o mal mesmo, tá bom? Em sua pureza. Que seria, por exemplo, o mal numa forma de desastre, né? E o mal também numa forma de separação e exclusão da própria divindade. Mas antes de, né, continuar com o tema de hoje, se vocês estão gostando do tema de hoje, se o nosso canal é pertinente para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, tá? Às 20 horas. E eu quero falar agora com vocês uma coisa também muito interessante. Como isso molda, né, o imaginário das pessoas, como molda o comportamento. O interessante é que tem um psicólogo, né, do século XVIII ao XIX, Gustave Le Bon, que ele diz o seguinte, em que pessoas, né, são muito mais moldadas quando elas estão tipicamente juntas, né? Ou seja, vai criando uma espécie de uma massa mental do qual que a pessoa tem uma ligação muito mais simbiótica, né, com o líder e com o pregador religioso. Então, esse discurso do medo, esse discurso da promessa, vai criar uma espécie de relação simbiótica entre o líder, né, e os seus fiéis. Então, a pessoa vai perdendo, na maioria das vezes, né, a sua liberdade interior, né, a sua individualidade, porque a pessoa tem uma necessidade muito grande de fazer parte de um meio, né? Muitas vezes que Freud até fala, e mediante esse medo, essa pessoa abre mão da sua própria opinião, né? Tem até uma teoria de Salomon Asch, que é um sociólogo, que ele fala o seguinte: a pessoa, quando está condicionada ao meio, ela tem medo de se expor. Por quê? Porque tem medo de ser retalhada. Então, quanto mais pensamentos de massa ou de manada a pessoa tem, na verdade, que se consiste na maioria das vezes em jargões, tanto que igrejas pentecostais, neopentecostais e seitas trabalham, né, menos faculdade de críticas essas pessoas terão, porque elas estão condicionadas porque por uma teologia, vamos dizer assim, da emoção, né? Porque quanto mais pessoas, mais massa a população tem, na verdade, mais massa mental, religiosa a pessoa tem, e ela é levada pela essa mensagem do líder, que é totalmente cativante, porque o líder, quanto mais carismático, né, mais poder ele tem de iludir as pessoas. Então as pessoas são mais sugestionáveis, tá bom, a esses líderes, que as pessoas que pensam numa espécie de bênção e maldição e que não tem vontade própria. Por isso que essas pessoas constantemente, que é levado por essa teologia do domínio, as pessoas, elas procuram algo que elas devem fazer. Elas têm medo de ter liberdade, porque tem medo da própria maldição. Ou seja, a pessoa quer ser levada, né, um caminho perfeito. Mas quais são os impactos psicológicos que isso pode causar na pessoa? Por exemplo, a pessoa vai ter uma espécie de paranoia, né? Porque tudo para ela é constante de bênção e de maldição. Ela tem um vício muito grande, na verdade, de tomar a decisão, sempre levado por uma questão do sagrado que o líder coloca na mente da pessoa. A pessoa tem uma espécie de ansiedade, depressão e perda de autonomia emocional. E ela vai ter, muitas vezes, uma espécie de medo crônico, tá? Então, a culpa, né, será sempre referente aos membros, quando eles não conseguem compreender uma verdade divina ou seguir, porque o que elas estão sendo moldadas é pensar conforme o líder religioso e fazer a vontade desse líder. Então, se elas não conseguem se encaixar, a culpa não é da divindade nem do líder, mas sim das pessoas que não têm a mesma sabedoria espiritual do líder. É por isso que o líder sempre trabalha com uma espécie de gaslight silencioso e sempre prega uma constante de um Deus insatisfeito, que quer sempre mais dinheiro, que quer sempre mais esforço, quer sempre mais devoção, quer sempre mais, por exemplo, abstinência, né, dos seus membros, para que o seu próprio ministério e sua própria vontade se sobreponha. Porque para eles, né, a maioria desses líderes são eles que criam as instituições evangélicas atuais.
E se vocês gostaram do tema de hoje, se o nosso conteúdo foi pertinente, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha, tá bom? E esse vídeo, ele faz continuação a 2 vídeos que eu já tinha feito a semana passada, né? Por exemplo, o vídeo como os pregadores amam o Antigo Testamento, tá bom? E como as igrejas usam, né, as passagens bíblicas para poder sugestionarem as pessoas. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.